continuidade àquilo que estávamos falando ontem. Ficaram ontem 2 tópicos, para nós completarmos o que deveríamos falar ontem. Porque ontem apresentamos o problema da epístola, que é a questão de um evangelho pervertido, de que fala o apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, versículos de 6 a 9. Falamos então da defesa do evangelho de Paulo, como que o apóstolo Paulo, ele defende o seu evangelho no sentido de afirmar categoricamente que ele não recebera o seu evangelho de homem algum, nem havia aprendido com homem algum, pelo contrário, ele desenvolve aqui toda a ideia dizendo que ele não aprendeu nem recebeu o evangelho que ele pregava no judaísmo, de onde ele viera, na sua infância e juventude, nem tampouco recebera de alguém, de algum instrutor, de algum tutor, ou de algum grupo de pessoas por ocasião da sua conversão. Pelo contrário, ele se retira para as regiões da Arábia, deserto da Arábia, onde ele vai rever todo o Antigo Testamento, momento no qual ele vai receber grandes revelações do Senhor, em que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi arrebatado até o paraíso. Também nos demonstra que, por ocasião das 2 vezes em que ele for a Jerusalém, 3 anos depois de sua conversão e 14 anos depois da primeira vez, nessas 2 ocasiões, ele também não recebera, não aprendera de homem algum, nem dos apóstolos que vieram antes dele. Isso tudo porque ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Ou seja, a defesa do apóstolo Paulo é de que o evangelho por ele pregado é um evangelho puro. Ou seja, ele recebeu diretamente da pessoa de Jesus Cristo. E agora então, ele nos demonstra também, vimos ontem, como que, apesar de ele ter recebido a destra da comunhão dos apóstolos em Jerusalém, mas na prática não era bem isso que acontecia. Vimos como que houve um pequeno problema em Antioquia, para não dizer grande problema, quando Pedro, o apóstolo Pedro, foi até Antioquia visitar os irmãos, e vimos então como que o apóstolo Paulo severamente repreendeu a Pedro, porque naquela circunstância, Pedro não procedia de maneira adequada segundo a verdade do evangelho. Eu sei que isso é um pouco constrangedor de falar, ou mesmo de ouvir, e talvez muitos receiam falar essas coisas, porque se criou uma imagem muito perfeita dos homens do passado. Quando se fala, por exemplo, dos homens antigos, seja lá do Antigo Testamento ou do Novo, nós temos a tendência de vê-los ou de imaginá-los como sendo pessoas que são infalíveis, que não erram. Mas não é bem assim que nós vemos na Escritura. Apesar que o apóstolo Pedro teve um ministério maravilhoso, nós temos aí 2 epístolas que ele nos legou, todas as 2 plenamente sendo fundamentos da nova aliança, fundamentos do Novo Testamento, trazendo verdades cruciais. Entretanto, quando nós olhamos historicamente para o passado e contemplamos a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, e então por meio do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, quando nós lemos o livro de Atos, atentando para tudo o que acontecia em Jerusalém, o trato que os apóstolos davam acerca das verdades neotestamentárias, quando olhamos para os grupos que havia dentro da igreja, as dificuldades, as divisões, os conflitos, nós percebemos que a história inicial da igreja, no primeiro século, ela sofria um grande conflito, como hoje também nós sofremos um grande conflito. Um certo historiador americano, em certa ocasião, ele declarou o seguinte, que compreender o passado, ele diz com essas palavras, entender o passado em toda a sua complexidade, é uma maneira de adquirirmos sabedoria, humildade e um senso trágico a respeito da vida.